Olá, boa noite, colegas, advogados de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo. Estamos hoje aqui, mais uma vez, terça-feira, 13 de novembro de 2018. Você está no Café dos Advogados, aqui conosco, diretamente aqui da nossa casa, um estúdio doméstico, mas trazendo aqui grandes nomes profissionais da advocacia cearense. Hoje aqui conosco o nosso colega advogado e jornalista Fernando Dantas, aqui. Pois não, Fernando? Satisfação, Luiz, estar com você aqui hoje, com os colegas, para a gente poder debater um pouquinho sobre essa necessidade de reinventar a OAB. Ok. Professor Antônio Carlos Fernandes, o mestre dos magos, professor há 50 anos. Foi meu professor. Foi seu professor e professor da maior parte dos advogados, juízes e promotores do estado do Ceará. Aqui conosco novamente, nos dando essa alegria. Professor Antônio Carlos, por gentileza. Ok, Luiz, muito bom. Como o Fernando falou, está aqui para discutir o futuro ou a futura administração da OAB e com certeza seremos nós, Luiz, presidente Luiz. Acho que o senhor é um vencedor, porque o senhor tem história, o senhor não faz promessas, o senhor tem história que os advogados do Ceará conhecem. O senhor sem mandato, sem poderes institucionais, fez o que fez. Imagina quando os advogados do Ceará lhe conferirem um mandato. Vai ter estrutura para fazer. Vai ter estrutura, muito mais poder, muito melhores condições de continuar um trabalho que você já faz, né? E as mudanças que o senhor pretende introduzir estão todas no programa da chapa, são todas conhecidas, elas são de tal ordem que o slogan, o lema, o tema da chapa é reinventar a OAB, porque de fato nós vamos modificar tantas coisas, doutora, que teremos uma nova OAB a partir de janeiro de 19. Ok, e imagina a nossa chapa, que é a chapa 22, com estas pessoas que estão aqui nos prestigiando, com os outros colegas conselheiros, que são 106 nas chapas, na nossa chapa, e mais os colegas que estão aí nos apoiando, independente de chapa ou não. E está aqui representando as mulheres do estado do Ceará, a Gina Grezana, já curtiu, já compartilhou aqui o nosso vídeo, muito obrigado. Podem curtir, compartilhar, comentar, fiquem à vontade. E conosco aqui a rainha da advocacia, a deusa da advocacia, a moça que é cobiçada por todo mundo, mas diz, não, eu quero reinventar o OAB, eu quero vestir azul, porque eu tenho certeza que nesta eleição a realidade vencerá a ostentação. Então, com os senhores, a nossa filha de Duarte. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. Um prazer aqui a presença que eu já conheci o doutor Antônio Carlos, conhecendo de nome, mas não tinha tido a oportunidade de ficar com ele aqui nesse debate. Mas é muito proveitoso, porque daqui a gente pode falar alguma coisa que seja para a nossa campanha, e o nome já diz, reinventar, são coisas novas. E eu tenho certeza que com o Luiz lá vai ser tudo do bom e do melhor, porque o Luiz tem garra para trabalhar, é corajoso e vai trazer uma OAB para todos os advogados. Eu acredito nisso. Ok. E a Neude falando aqui, pessoal, é bom ficar bem claro o seguinte, viu, Fernando? Falou Neude, falou Sobral. Falou Sobral, falou Neude. Já já a gente fala mais sobre isso. E como o objetivo do nosso Café dos Advogados, neste período eleitoral que nós estamos vivendo aqui na nossa Ordem dos Advogados, é apresentar os colegas que fazem parte da nossa chapa, todos os advogados militantes com experiência. Está aqui conosco também o doutor Mamed Coelho Filho, colega advogado, foi da CAGES, presidente da Comissão de Licitações da CAGES por toda uma vida, um homem imune à corrupção, nunca respondeu a um processo e sempre honrou a sua profissão de funcionário público e de advogado. Mamed Coelho Filho, por gentileza, seja muito bem-vindo, meu nobre colega, doutor Mamed. Muito obrigado, doutor Luiz Antônio, pelo elogio. É um prazer muito grande
estar aqui hoje nessa reunião com os demais colegas aí da Chapa 22, e com certeza será a chapa vitoriosa do dia 28 deste mês. O Luiz Antônio eu o conheço há muitos anos. É um guerreiro, é um líder que arregimenta multidões. Tenho provas concretas de que o homem que da liderança dele. Então, está chegando um momento de o Luiz Antônio cumprir o objetivo dele. É uma coisa que ele vem já buscando ao longo de muitos anos, a presidência da OAB. E se isso acontecer, com certeza nós iremos ter um grande presidente. Porque o Luiz Antônio tem um tipo de amizades, tanto no meio jurídico, também de amizade de pessoas que circundam também dele. Ok, muito Então, obrigado. Luiz Antônio eu conheço, repito, eu conheço há muitos anos, é uma pessoa íntegra, em que eu tenho uma grande admiração e respeito por essa pessoa. Muito obrigado, doutor Mamed. Então, este aqui é o objetivo do Café dos Amigos. Eu quero agradecer ao meu filho, Paulo Diniz, que está dando essa assessoria hoje, nos filmando. Quem quiser ligar para a gente no momento, não ligue, porque se ligar vai atrapalhar aqui no momento. O Paulo está de olho. E é com muita satisfação que eu passo aqui a condução dos trabalhos para o nosso colega Dr. Fernando Dantas, que também está vindo hoje aqui pela primeira vez. O professor Antônio Carlos já veio no final de semana e virá muitas vezes, porque quando ele veio, na noite que ele saiu daqui, o vídeo já tinha mais de 500 exibições, visualizações, no dia seguinte mais de 1000 visualizações, porque é um líder, um verdadeiro líder, um dos maiores professores do estado do Ceará, aqui no direito. São muitos os advogados e magistrados que passaram pelas mãos do nobre professor. Então eu passo a palavra aqui para o nosso querido Fernando Dantas, que além de conceituado advogado, é jornalista com muita experiência e vai hoje conduzir toda esta nossa programação aqui, que é o Café dos Amigos, assistido aqui pela minha cunhada Fabiola Sampaio, que eu mando um beijão para ela, minha cunhada do coração, é a cunhada sogra. O Dudu já assistindo, muitos colegas assistindo, e nós vamos fazer um relato do que foi o nosso dia. E o Café dos Amigos é isso aqui, essa coisa simples, essa produção caseira, sem gastos, porque nós vivemos a realidade da advocacia, e aqui nós aproveitamos para apresentar os candidatos da Chapa 22. E todos aqui somos sim candidatos pelo movimento OAB Reinventar é Preciso. Chapa 22, a chapa que nesta eleição vai vencer a ostentação. Doutor Fernando Dantas, de agora por diante eu me calo. Fique à vontade. Né, mas você não pode se calar, não. Bem, para mim é uma satisfação grande estar com o Luiz Antônio, porque ao longo dos últimos anos eu venho acompanhando esse trabalho destemido do Luiz Antônio de procurar defender a classe, né, de procurar defender a nossa OAB. Embora não exercendo nenhuma função formal na OAB, não exercendo nenhum cargo, o Luiz Antônio se demonstrou um advogado combativo, aguerrido, no sentido de defender a classe. E muitas vezes até mal interpretado. Porque fazer o que o Luiz fez ao longo dos anos é um destemor. Destemor porque muitas vezes os colegas podem olhar, o Luiz desejava aparecer, o Luiz almejava algum cargo político, o Luiz de repente queria uma posição dentro da OAB, e ao longo dos anos nós verificamos que isso se tornou apenas uma falácia, porque o Luiz, em sua trajetória, apenas procurou combater o bom combate e com suas ferramentas, sabendo usar as redes sociais, usar o YouTube, usar o Facebook, dentro dessa perspectiva de poder fazer a sua voz atingir mais locais, mais ambientes em relação a isso.
E uma coisa que eu fiquei feliz, Luiz, foi o convite feito através do Dr. Jorge Vasconcelos e por você, Nosso colega candidato também, Candidato, chapa, Jorge. advogado militante, competente. com quem eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Militar de Fortaleza. E aí eu falo, é muito melhor, às vezes, viu, professor? O professor Antônio Carlos aqui, que foi meu dileto professor de Direito na Unifor. E, às vezes, professor, é muito melhor a gente ser lembrado por alguém ao acaso do que ser lembrado ao longo do ostracismo de 6 anos. Porque aparecer, de repente, aqueles que se dizem amigos, no período de campanha eleitoral, para buscar o voto e buscar o trabalho, é muito fácil. Então é muito melhor a gente acreditar num sonho que é possível. O sonho que se sonha junto. Se torna realidade. Né? E uma coisa que eu sempre falo, que a realização é fruto de uma semente chamada sonho. Quem um sonho realiza. Nas outras chapas, Luiz, eu tenho diversos amigos. Colegas que estudaram comigo na Unifor, colegas com os quais eu trabalhei, mas também nós temos pessoas que eu não me sentiria à vontade para estar naquelas chapas. Tem pessoas que não são a maioria, que eu não me sentiria, professor, porque eu acho que a gente tem que andar junto com aqueles que nos fazem bem, andar com os bons, andar ombreado com aquilo que a gente acredita. E uma coisa que me chama a atenção, doutor Luiz, é em relação à ostentação. Porque essa questão da ostentação acaba doendo muito, porque quantos colegas já não enfrentaram a dificuldade financeira de pagar a inscrição da OAB? Eu mesmo já passei por dificuldade, Sério eu mesmo já passei, e às vezes as pessoas passam essas dificuldades e o colega que está numa situação de conforto, ele não consegue entender e compreender isso. Por quê? Porque quando nós julgamos alguém, nós julgamos com base nos valores da gente. Então, se eu estou bem e o nosso colega João não tem condições de pagar a anuidade da OAB, ficando, por que ele não está bem? Se eu estou bem, a gente acaba julgando o outro por base dos nossos valores. E eu acho que a OAB ela tem que fazer um trabalho social. Na OAB é possível nós termos um corpo de psicólogos, um corpo de assistente social, até para saber o que esse advogado está passando, o que esse advogado está precisando, que situação esse advogado está passando no momento. Ao invés de executar o advogado, porque não pôde pagar a anuidade, penhorar sua casa e seu carro, Porque- Vossa Excelência está sugerindo um apoio psicológico para a advocacia. Psicológico, um assistente social, não tem a formação de assistente social. O que custa ter, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, ou então até a própria CAAS, um corpo de psicólogos, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, que possam observar, doutor, nós verificamos que a sua unidade está atrasada. O que está acontecendo? O que nós podemos ajudar? Mas não, o advogado ele não é escutado. O que o advogado recebe é a cobrança, é a execução através da Justiça Federal. Eu acho que isso é muito danoso para a categoria. Ok, doutor Fernando, eu peço só um minutinho, por gentileza, pedir o Paulo para pegar uma cadeira aqui para o nosso conselheiro federal Dudu, que acaba de chegar. Aqui é a filha dele, como é seu nome? É a Milena, filha dele, linda, né? E o Dudu, que é nosso conselheiro federal, vai nos acompanhar aqui. Meu amigo, doutor Marcos Montes. Filho do doutor Marcos Montes, que foi seu colega na CAGES, né? E o Dudu, esta figura sensacional, que está participando aqui da nossa campanha, como candidato ao Conselho Federal, é um homem experiente, com experiência no direito administrativo, no direito constitucional, e eu vou apenas aqui pedir licença ao colega para o Dudu dar aqui uma boa noite, e em seguida o senhor continua, o professor Antônio Carlos também. Doutor Dudu, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente com esse grupo de colegas. Eu tenho a certeza que você escolheu muito bem para compor a sua chapa. Mas você me ajudou, porque para a composição do Conselho Federal, nós fizemos uma pesquisa com os advogados, no meio jurídico, estudantil, e qual foi o nome que despontou lá para vir compor o nosso Conselho Federal? Doutor Antônio Carlos Fernandes e A. Lourenço. Exatamente. Foi disparado os nomes, né, foi unânime em compor a sua chapa. A nossa chapa. Exatamente. Essa chapa não é minha nem sua, é nossa. Nossa. É da advocacia. Exatamente. Né? Doutor Dudu, eu pedi ao doutor Fernando Dantas que conduzisse hoje a nossa reunião. O senhor não havia chegado e eu pedi para que ele conduzisse. Tá
Então fique à vontade. Você está muito bem representado. Aliás, todos Sempre nós. estamos, todos nós. Doutor Fernando, muito obrigado. Nada. E aí, retomando essa questão desse pensamento de assistência ao advogado, eu queria pedir a opinião do professor Antônio Carlos Fernandes, que é uma pessoa que já tem experiência de vida, milhares de advogados já passaram pelas suas mãos na sala de aula, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, delegados. E o Antônio Carlos, que foi nosso professor na Unifor, ele sabe que na Unifor, embora fosse uma universidade particular, nós tínhamos na Unifor muitos alunos carentes. Sim. Alunos que enfrentavam dificuldades para poder cursar o direito na Unifor, que tinham crédito educativo. Então eu queria que o senhor desse uma opinião desse lado mais social da OAB, de cuidar do advogado, de saber o que acontece com o advogado e não valorizar o advogado somente em período de eleição, onde para se votar é obrigado a pagar. Agora, antes do senhor responder, eu quero só fazer aqui uma rápida intervenção e dizer o seguinte, que além desses benefícios que se tinha na Unifor, do crédito educativo, por exemplo, naquela época, nós tínhamos também o Gabriel, que era uma boa amiga para os advogados, né? Tanto na federal como na estadual. Na Unifor e na federal. Quantos advogados tem aí que conseguiram se formar pela ajuda do Gabriel, que emprestava um livro ou vendia fiado Às vezes emprestava para tirar cópia. para tirar cópia. Então, eu comparo o Gabriel ao crédito educativo, ao FIES. Quantos alunos não poderiam ter estudado, ter concluído o seu curso, se não fosse o livreiro Gabriel? Por gentileza. Fernando, você tem toda a razão. E lá no curso de Direito da Unifor, eu estou lá há 35 anos. A Unifor tem 45, eu estou no curso de Direito da Unifor há 35 anos. Existe essa preocupação que você acaba de falar. Quando um aluno não está bem, por questão de nota, de desempenho acadêmico, etc., a coordenação chama e conversa com aquele aluno. O que é que está acontecendo, o que nós podemos fazer para lhe ajudar. E tem sim essa preocupação social. E, Fernando, você lembra uma coisa muito, muito bonita. A OAB tem uma Caixa de Assistência dos Advogados. Interessante. No nome, né? Mas ela é para ser esse braço social da ordem a que você se refere. Se não está cumprindo bem esse papel, alguma coisa de errado está acontecendo, porque ela é para isso. 27,5% da mensalidade que o advogado paga ao OAB passa direto para a CAASSE, para ela fazer essa assistência social a que o Fernando Dantas se refere. E se ela não está fazendo, alguma distorção está havendo, porque a finalidade dela é essa, Caixa de Assistência dos Advogados. É essa assistência social a que o Fernando se reporta. E essa assistência deve ser feita de uma forma séria, sem puxadinhos. Séria, Sem puxadinhos. discreta, sem expor o colega advogado. Com transparência, que é o que está faltando na OAB, né? A falta de transparência, e essa aí é a nossa bandeira, que nós vamos fazer. Nós temos um projeto de fazer, de mostrarmos o que é que está sendo gasto lá na OAB, através de uma transparência online. O advogado vai poder entrar no site da OAB e vai ver o que é que está sendo gasto. Você, advogado, você vai ver o que é que está sendo gasto, o seu dinheiro que está sendo gasto. Olhe, meu querido Eduardo, você fala uma coisa que eu tomei um susto a última vez que estive aqui. Eu soube, Fernando, que lá na OAB agora tem uma história de um cartão corporativo. Olhe, isso é uma coisa perigosa. Eu quero apenas comparar com o cartão corporativo das autoridades federais. Uma delas chegou a gastar R$2 milhões mês com o cartão corporativo para sua mantença pessoal e de sua família. Então eu espero e eu desejo que esse cartão corporativo que tem hoje na OAB, eu nem sabia, confesso, Eduardo, ele esteja sendo bem utilizado.
É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, desde que desde seja bem utilizada. e tenha transparência nas contas. E tem a transparência da conta. Porque não tem como, de repente, o presidente da ordem viajar com dinheiro, usa-se o cartão, Claro. mas se comprove depois. Vai Claro. ser utilizado nessas coisas de missão da ordem. Missão Que da todo ordem. mundo tome conhecimento. O presidente da OAB, com certeza, ele vai se encontrar com o presidente do Tribunal Superior Federal, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Sessões do Conselho Federal. sessões, mas o que nós estamos querendo saber é quais são esses valores, né, nesses encontros, nesses almoços, que conste lá para que o advogado veja que realmente está sendo gasto com o dinheiro do advogado. É isso que nós estamos querendo ver. Né? Transparência online. Uma coisa também que eu queria colocar, Luiz, aproveitando aqui Fique à vontade, a condução do oportunidade, programa é sua. que nós temos aqui um professor, né, que milita tanto na advocacia, mas também milita na docência. Eu fico me perguntando, as pessoas falam muito da questão da própria OAB, da CAAS, mas às vezes nós nos esquecemos da nossa antiga FESAC, da nossa ESA, né, que é hoje a Escola Superior de Advocacia. A OAB ela tem os seus braços. Nós temos as seccionais no interior, temos a OAB seccional Ceará na capital, temos a nossa CAAS e temos também a nossa ESA, que mudou de nome. Hoje é a Escola Superior de Advocacia. E aí eu fico me questionando, o jovem advogado, o advogado que está retomando a carreira, porque muitos colegas advogados não vivem somente da advocacia, eles vivem de outras atividades. Antônio Carlos Fernandes foi trabalhou no BEC, foi becista do Banco do Estado do Ceará, professor e advogado, porque muitas vezes o colega ele não consegue sobreviver tão somente da advocacia. Ele se vê obrigado a exercer outras atividades laborais no sentido de manter a sua dignidade, manter o seu trabalho e o sustento de sua família. E aí nós temos o lado educacional, que é o lado da ESA. Mas aí nós temos uma anuidade que muitas vezes é um valor proporcionalmente alto para alguns. Para quem mora na beira-mar, nos grandes apartamentos, que vive no luxo, R$800 é gasto numa mesa, num restaurante com algumas doses de uísque. Mas para alguns colegas, ter R$800 para pagar a anuidade é uma dificuldade grande e nós não podemos esconder essa realidade. E aí eu me remeto de novo à questão da ESA. Pagamos a anuidade. Eu creio que a ESA ela poderia ter um braço mais social, professor Antônio Carlos, como professor, para que nós tivéssemos cursos gratuitos para advogados. Já paga o OAB, já tem um repasse de verba para a ESA, para aqueles advogados, de repente, o advogado mais carente, o advogado que tenha condição de fazer cursos lá. E quando você, ao longo da vida, vai estruturar uma carreira, você precisa de uma coisa chamada experiência. E a experiência, ela se dá a partir do momento de um binômio, tempo e oportunidade. Se você tem tempo e oportunidade, você acaba ganhando experiência. Por que nós não pegamos colegas bem capacitados, de uma estrutura familiar melhor, de uma condição financeira melhor, que tem essa capacitação, que tem a sua pós-graduação, que tem o seu mestrado, doutorado, e não os convidamos para dar aula na ESA gratuitamente para os nossos colegas advogados em cursos? Isso é possível, isso não é sonho, isso não é utopia, isso é plausível, porque esse colega que vai dar aula, muitas vezes ele tem tempo, mas não tem a oportunidade para poder formar a carreira dele de experiência como docente. O que é que o senhor acha, professor? Olha, Fernando, de novo você toca num ponto importantíssimo, que a natureza nos ensina. Eu gosto muito de aprender as coisas com a natureza. Eu moro num sítio, e uma plantinha, quando é nova, quando ela nasce, ela precisa de bastante cuidado, precisa ser melhor aguada do que as outras, e precisa de um tutor. Professor, estão pedindo para a gente falar um pouco mais alto. E precisa de um tutor muitas vezes, ou seja, um pauzinho que a gente coloca ali perto do caule para amparar a planta. Eu quero comparar isso com um advogado novato. Tá? Eu, com 40 anos de advocacia e tal, eu já tenho o meu cangote grosso, como dizia minha avó. A OAB me amparando eu acho ótimo, mas se ela não me amparar eu caminho só, porque já tem uma certa estrutura. Mas o advogado novo, Fernando, ao qual você se reportou, não, ele precisa de modo muito especial do cuidado da OAB, do amparo dessa tutoria, para que ele possa avançar na carreira. E aí, meus caros jovens advogados, muitos dos quais estiveram comigo na sala de aula e sabem dessa minha preocupação, eu serei, quando o Luiz Antônio me convidou para a chapa, o nosso presidente, eu já tive uma conversa com ele
a esse respeito. Eu serei um intransigente defensor do advogado novo lá, não só no Conselho Federal, como nas intervenções que tiver que fazer no Conselho Estadual. No sentido, Fernando, exatamente dessa defesa que você lembrou, dessa necessidade que o advogado novato precisa de amparo para passar a caminhar com suas próprias pernas. E nós todos que estamos aqui nessa mesa já passamos por essa fase. Cada um de nós sabe que naquele tempo a OAB não exercia bem essa função, mas foi um escritório que nos amparou, foi alguém que nos deu a mão. Ontem, um advogado dava um depoimento aqui e ele tocou num ponto que eu acho importantíssimo. Ele agradeceu exatamente ao nosso presidente Luiz Antônio, que foi aquele escritório de advocacia, que foi aquele advogado que o amparou. E o senhor, que como eu somos os mais idosos aqui dessa mesa, o senhor sabe pela sua experiência de vida, como eu sei na minha experiência de vida, que a gratidão, doutor, é a virtude mais nobre de qualquer pessoa. Olhe, as pessoas que têm gratidão, pode se aproximar delas, são pessoas boas. Ao contrário disso, os ingratos, queira distância, são pessoas más. Então, o advogado, como era o nome dele? Orlando Vieira. O doutor Orlando. Nosso candidato. Nosso candidato, claro, é que eu... Grande advogado do Lápis de Budarista. memória aqui, lápis de memória. Não, isso acontece comigo também, O bem Orlando tranquilo. falou muita coisa importante no depoimento que deu ontem, mas o que eu captei assim de mais humano na fala dele foi o agradecimento que ele fez a quem? Ao nosso presidente Luiz Antônio, que foi um homem que o amparou lá no início da carreira dele. Então, há muitos anos atrás, a OAB era tímida, não aparecia muito, e nós tínhamos que ter alguém, uma pessoa natural, um tutor. Hoje não, esse papel cabe à OAB. E eu quero dizer a vocês, advogados novatos, que confiem no seu ex-professor. Eu serei o seu intransigente defensor no Conselho Federal, no Conselho Estadual e junto aqui ao nosso presidente. Eu vou ficar no ouvido dele direto. Olha o jovem advogado, olha o jovem advogado. Estão precisando disso, disso e daquilo. Exatamente. E eu queria pegar só um save aqui que o professor Antônio Carlos falou e o doutor Fernando. E uma das propostas da gente, doutor Fernando, isso é muito interessante, porque nós sabemos que a nossa vida ela é vivida de ciclos, né? O jovem advogado, quando ele fecha o ciclo lá de formatura da faculdade, ele vai entrar no mercado de trabalho e ele fica meio que desamparado, não sabe para onde ir. Então, uma das propostas que nós temos é uma proposta de um monitoramento. Nós vamos colocar lá um monitor, quem sabe até um professor para poder ajudar o jovem advogado, né, no seu primeiro cliente. Então, isso é muito importante para que os jovens advogados vejam as nossas propostas que estão lá no site, porque você é advogado, você jovem advogado, que trabalha nesses grandes escritórios de advocacia, não se iludam, vocês que têm esse piso salarial por volta de R$ 1.800, nós vamos lutar para que você, que é associado camufladamente nos escritórios, nesses grandes escritórios, para que vocês não entrem num regime seletista, e nós vamos lutar para que você ganhe a porcentagem nos processos. Então, abra o olho, veja nossas propostas que estão lá no site, tá ok? E aí uma coisa também que eu queria destacar, viu, Eduardo, os colegas que estão aqui, o doutor Luiz, nosso presidente, o professor Antônio Carlos Fernandes, é que essa campanha, ela me chamou a atenção de ser uma campanha que me lembra um ídolo meu, São Francisco de Assis. Aí isso me emociona, Né? me deixa... Porque é uma campanha franciscana. Se nós estivéssemos aqui atrás, se você tivesse a câmera, pudesse mostrar atrás, mas não pode, porque ele está gravando com o celular, você veria que não tem nada. A gente não tem uma grande estrutura, não temos um marqueteiro, não temos dinheiro, fazemos tudo. Somos a realidade da advocacia. A realidade, sem ostentação e com cada um, né, doutor? Dando a sua parcela de contribuição, ajudando. Então, um soma aqui, outro soma ali e vamos fazer. Nós não estamos vivendo de ilusão. E uma coisa que me chama interessante, acho interessante no Luiz, é porque o Luiz está tentando traçar essa perspectiva da candidatura com base no coletivismo e não no personalismo. Porque alguns candidatos, eles arvoram para si o personalismo. Eu sou o salvador da pátria. Eu vou refazer.
Eu sou oposição, mas esqueci que antes eu era situação. Né? E a gente não Como esquecer, hein? O que é interessante é que Como esquecer? os candidatos que aí estão, né, ou são da gestão, né, um outro que se diz que é oposição, não é oposição porque tem vários integrantes, né, da atual gestão, de gestões passadas, que pertencem ao mesmo grupo da gestão. Estão usando os nossos vídeos. Há lá. 20 anos, Estão usando os há nossos 20 anos estão lá no poder, né, e nada fazem. O merecimento da Estão OAB, usando os nossos vídeos. usando os nossos. Estão dizendo que são oposição e usando os nossos vídeos. Isso, Luiz e advogados que estão nos assistindo. O Luiz tem um trabalho de mais de 20 anos lutando pelas prerrogativas dos advogados. Aonde é que estavam esses candidatos que aí estão, na hora lá de derrubar o puxadinho, que foi feito o puxadinho lá no estacionamento do fórum? Luiz estava lá, nos representando. Luiz estava lá na Assembleia Legislativa, quando foram aumentar as custas judiciais, que eu vi ele silenciar a Câmara dos Deputados. Aliás, a Assembleia Legislativa. Advogados, deputados, advogados, voltando contra os advogados, voltando contra a sociedade. Luiz estava lá também quando foram fechar as comarcas, quando foram fechar os juizados especiais. Na Assembleia, no Fórum, no Tribunal de Justiça e no gabinete do Todos os governador. lugares E a você doutora está. Neuza foi conosco. Eu não estou aqui querendo desmerecer os outros candidatos que aí estão. Não estou. Eu só quero abrir os olhos dos advogados, porque se nós formos colocar na balança, vai pesar muito em prol do Luiz Antônio Lima. Vejam lá o trabalho dele, ele tem mais de 4.000 vídeos. É só vocês olharem aí no YouTube. Eduardo, até aproveitar aqui a deixa do Eduardo, outra coisa também que é bom alertar para os jovens advogados, é que o professor Antônio Carlos falou que nós precisamos daquela varetazinha aqui para poder crescer, um tutorzinho para poder crescer a árvore, porque uma árvore boa para dar frutos ela precisa de uma sombra, e essa sombra é esse apoio, essa mentoria, né? Mas aí eu falaria para os jovens advogados, não vamos querer nos espelhar naquilo que nós não podemos ser agora. O que eu quero dizer com isso? Muitos jovens advogados, e principalmente em período de campanha, porque isso ocorre mais em campanha da OAB, se aproxima aquele candidato que tem dinheiro, que chega no carrão, dá o tapinha nas costas, lhe abraça, e você está naquele ímpeto, achando que aquele candidato é seu amigo. Eu digo porque eu já passei por isso. E eles chegam como se fosse uma vitrine, né, para a administração da OAB. Né? E aí, quando na verdade, doutor Fernando, eles aparecem só em época de eleição. E dando esses tapinhas, Eduardo, digo porque eu já fui jovem advogado, embora seja um advogado pequeno, reconheço isso, mas sou advogado. E eu vejo isso de as pessoas usarem as outras nesse tapinha. E aquele jovem advogado neófito, está começando a profissão, ele chega, o doutor fulano de tal é meu amigo. Termina a campanha, ele não sabe mais nem quem é você. Ele não sabe nem quem é você. Estou mentindo, colega? É verdade. Ele não recebe você nem no escritório dele para receber o seu currículo para você ser um advogado júnior e ganhar uma merreca lá. Estou mentindo? Não. Está falando a verdade. Olha, Verdade. eu tenho, Você. Fernando, eu tenho 42 anos de advocacia. O número da minha inscrição na OAB é 2.905. Como diria um amigo meu, é o novo. É o número. Que Deus o tenha, esse seu amigo Então, que eu diz é o acompanho. novo, Neno Cavalcante. Eu acompanho Deus essa tenha. OAB há 42 anos. E eu me lembro, doutora, que as eleições da OAB, Roberto Martins Rodrigues, e tantos nomes importantes que já passaram, não se gastava dinheiro não, apresentava as propostas, havia aquelas reuniões, fazia uma eleição e aqueles nomes eram levados para lá. Foi de 20 anos para cá que a eleição da OAB, Fernando, passou a ter um custo financeiro igual ou até maior a de um deputado federal. E por coincidência, O nível é esse. nesses 20 anos, se instalou na OAB, por coincidência, a denominada gestão dos palácios, Sim. ligada ao gabinete do governador,
ligada ao gabinete do prefeito, ligada à presidência da Assembleia Legislativa, A partidos políticos, ligada à Câmara dos Vereadores e, infelizmente, uma instituição que deveria ser independente, vergonhosamente se tornou um departamento do governo do estado do Ceará. Esta gestão que aí está, ela se tornou uma secretaria de governo. E é por isso, doutor Mamede, doutor Dudu, doutora Neude, doutor Antônio Carlos, doutor Fernando, que eles lá dessas outras 4 chapas são todos da gestão, todos ex-conselheiros federais, ex-secretários de Estado, ex-presidentes da OAB, que não querem largar o poder, que não querem deixar que aconteça uma coisa muito salutar para a democracia, que é a alternância de poder. Porque eles querem uma OAB calada, omissa, politizada, silenciosa, inerte, diante do fechamento de comarcas, diante do fechamento de juizados, para não incomodar Sua Excelência, o senhor governador. Querem uma OAB muda diante dos aumentos dos alvarás. Para quê? Para não incomodar o prefeito de Fortaleza, para não incomodar a indústria das multas no estado do Ceará, em Fortaleza. É isso que eles querem. E a OAB não pode continuar desta forma. Não pode. A OAB tem que ser independente para poder defender as prerrogativas da advocacia e defender a sociedade cearense, doutor Fernando. Meu E presidente... aí, só aproveitando aqui, que é dentro dessa questão, professor, eu queria que o professor Antônio Carlos falasse para a gente. Professor, onde é que está a OAB combativa e independente, que eu, formado, não tenho 20 anos de formado ainda, eu nunca vi, mas sempre ouvi falar? Acabou. A coisa é muito semelhante, doutora, ao que ocorre nessa política partidária comum que nós estamos assistindo. Os grandes escritórios é quem estão financiando essas chapas riquíssimas. Eu estou dizendo porque eu sei, todos nós advogados sabemos disso. Aquele dinheiro não cai do céu. Ele vem dos... Não tem almoço de graça, não? Não tem não, doutor. Nem aqui na sua casa. Porque eu trago manga... E caju muito gostoso. Você bota açúcar naquele caju. Bota. Pois bem, aí, o que ocorre? Os grandes escritórios financiam as grandes chapas. Quando essas grandes chapas chegam no poder, elas vão trabalhar em função de quem? De quais interesses? Dos grandes advogados, dos grandes escritórios, eu quero me reportar. Tá? Então, é uma coisa muito parecida com o que ocorre lá por cima, que lamentavelmente está ocorrendo dentro da OAB, e isso foi o custo dessa campanha caríssima, que tem que ter gente para financiar, que inviabilizou a independência da OAB, a garra da OAB, porque onde o dinheiro entra de maneira escusa, ele também sai de maneira escusa, na forma de privilégios. Mas eu queria aqui, doutora, lembrar uma coisa que eu acho que até ninguém aqui dessa mesa lembra. Eu fui funcionário do Banco do Estado do Ceará. Colega do Perdigão. Sim. Advogado. E como eram os depósitos judiciais? Eram lá no BEC. Cada processo tinha a conta dos seus depósitos judiciais. Com a conivência da OAB Ceará, o que foi que o governo estadual Nesta fez? Gestão. Não foi nessa, foi um pouquinho Então, mais na pra trás. gestão deles, Deles, falar. porque eles vêm se repetindo. Eles vêm se revezando. O que houve? O governador do estado do Ceará usou este dinheiro dos depósitos judiciais com a conivência da OAB. E como é que o Tribunal de Justiça funciona hoje em relação aos depósitos judiciais? Ele tornou-se um banco. Quando nós recebemos um alvará para receber uma quantia maior, tem que avisar ao Tribunal de Justiça antes, para ele captar o dinheiro e poder pagar aquele alvará. O que não ocorria antes, quando cada processo tinha o seu depósito, a sua conta, você recebia o alvará, ia lá no BEC e tirava o dinheiro. Isso acabou. O nosso Tribunal de Justiça hoje, quero repetir, com a conivência da OAB, porque a OAB participou disto. E o governador do estado chamou e foi feita inclusive uma lei com a aprovação da Assembleia Legislativa, onde o governo do estado usou os depósitos judiciais e tornou o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fernando, um banco.
Nós sabemos, quando vocês recebem alvará, vai lá e recebe direto? Não. Tem que dar aviso para que o dinheiro entre no caixa do Eu tribunal. recebi muitos diretamente. Ah, pronto, doutor. Lá no banco do Estado Porque do Ceará. a continha estava lá, o dinheiro estava lá. Pois, senhores advogados, isso faz tempo, hein? Algum tempo, mas foi com a conivência dessas chapas aí que se elegem com muito dinheiro, tá? Agora, Luiz, nós estamos aqui falando, doutora, eu quero aproveitar, Fernando, para fazer um apelo aos colegas das outras chapas. Olha, meus colegas, nós estamos em campos opostos na campanha, mas nos respeitemos mutuamente. Respeitemos a nossa individualidade, a nossa privacidade. E o direito do voto livre. O direito do voto livre. Eu ontem não disse nada para ninguém ainda, mas eu vou dizer agora. Eu fui agredido vilmente pela internet. Eu recebi uma mensagem tão mal educada, tão grosseira, e eu chorei lá no meu computador, lá em casa. Porque eu acho que eu não merecia aquilo. Eu nunca agredi ninguém nessas palavras que eu falo aqui. Pelo contrário, eu peço sempre a conciliação. E essa pessoa me agrediu de uma forma torpe, de uma forma torpe, de uma forma violenta. Mas eu sequer respondi. Eu fui lá na página dele, tem 3 pontinhos. Apertei, apareceu bloquear, e eu bloqueei e não dei a ele o prazer da resposta. Porque uma pessoa que tem aquele instinto que ele teve de botar palavras na minha boca, ele falou que eu disse, já nas minhas falas, que o Tribunal de Justiça anda mal porque os advogados do Ceará são incompetentes. Vocês ouviram eu falar isso? Eu nunca ouvi. Absurdo isso. Mas eu só estou contando o episódio, não é para me tornar vítima nem coisa nenhuma. É para pedir às outras chapas, aos colegas advogados, que vamos manter essa campanha nesse padrão que nós... Não, respeitoso. Falando a verdade. Respeitoso. Agora, isso não significa que nós não temos que dizer a verdade. Não, você pode Nós não temos que ser, fazer a crítica. você pode ser altivo sem ser subserviente. Exatamente. Eu fui expulso do gabinete da Superintendência da Polícia Federal aqui em Fortaleza pelo presidente da OAB, pelo presidente da Ordem. O atual? O atual presidente. Mas eu não disse nunca nada contra ele. Lamento que ele tenha me expulsado do gabinete da Superintendência da Polícia Federal aqui na frente de outros colegas advogados, de uma forma injusta. Eu não merecia aquilo, eu estava lá querendo participar de uma reunião em face do assassinato de 2 colegas advogados aqui em Calcaia, e eu fui expulso pelo presidente da OAB. Compreendo a situação dele, porque naquela época ele estava preocupado com a reeleição. E ele fez comigo uma coisa que ninguém faz com ninguém. Porque um juiz agora pode chegar e dizer: doutor Mamed, o senhor está reclamando o que aqui? O presidente da sua instituição colocou o Luiz Antônio para fora do gabinete da Superintendência da Polícia Federal, e o senhor veio me falar de prerrogativas aqui na minha vara? Então, que inclusive, um dos diretores, né, da gestão, que não está mais com ele, né, está na outra chapa, sim, e pediu desculpa. publicamente. Desculpa. Me pediu desculpa no programa da hora. Me pediu desculpa ao vivo. E o presidente não lhe pediu desculpa. Não me pediu desculpa. Mas eu, professor, o respeito como presidente da instituição, mas contesto os seus atos, porque isso não se faz com um colega advogado. A nossa campanha aqui é uma campanha que discute ideias. Nós não aprovamos baixarias, nós não aprovamos fake news. E somos pessoas, sim, da felicidade, do sorriso, da coerência e da situação de penúria que o advogado está vivendo. Mas tenho certeza que esta nossa campanha vai vencer essa ostentação que está aí. E vai render bons frutos. Exatamente. Agora, não esperem a agressão da nossa parte, porque não terá. Aqui nós estamos para debater as ideias, doutor Fernando. E aí, aproveitando a deixa do doutor Luiz Antônio, dentro dessa questão de não baixar o nível da campanha, não ser agressivo com os colegas, de ontem para hoje aconteceu um fato muito lamentável de um colega advogado utilizar a imagem de um vídeo do doutor Luiz Antônio para denegrir a imagem de outro candidato em que eu me manifestei publicamente. Eu também me manifestei. Contrário isso, né, doutora? Porque é muito lamentável pegar a imagem de um candidato, fazer uma montagem na foto dele, esticando o cabelo. Eu não voto nesse candidato, mas eu o respeito.
ele é nosso colega, eu conheço o candidato, o doutor Erinaldo, e eu sou contra esse tipo de prática. E o doutor Luiz Antônio teve as suas imagens de um trabalho sério, mostrando uma obra que não era para ter sido concluída, que já tinha sido modificada, e aí utilizam-se a imagem do doutor Luiz Antônio para poder fazer chacota não é e nada campanha. pessoal, né? Não é nada Nós pessoal. estamos falando aqui de gestões, né? Gestões Eu, passadas. inclusive, da tem a atual minha gestão. mensagem lá, sabe, doutor Carlos e doutor Fernando, recriminando, porque Só um pouco mais nunca alto. ninguém, olha que eu não sou, acho que eu não sou, mas já estou pertinho aí do... Tá não, né? doutor, tá não. Pois é, porque a minha é quase 4 mil, né? Tá muito pertinho das coisas. Aí é o seguinte, eu nunca disse nada, é tanto que até hoje eu participo da campanha do doutor Luiz, que eu já conheço o trabalho dele, participo e tudo, já participei de outros candidatos e onde eu passo, eles me abraçam, como se eu não tivesse participando, o doutor Luiz até já comprovou, e me chama e tudo, e eu recriminei esse colega que fez isso, porque o doutor Erinaldo é uma pessoa do bem, é uma pessoa que nunca disse nada com a gente, e eu fiquei indignada. E outra coisa, eu ainda botei que nós somos adversários, não inimigos. E todos os candidatos são dignos de... Respeito. São advogados, são dignos de respeito e são dignos de concorrer. Cada um, doutora, só dá o que tem. Exatamente. Quem não tem amor, como é que vai dar amor? Exatamente. Quem não tem paz, quem não tem tolerância, quem não tem a boa convivência, como é que ele vai dar isso para o colega? Exatamente. Ele não vai dar nunca, que nem a questão da gratidão que foi falado aqui, bem falado. A ingratidão, professor Antônio Carlos, é uma coisa que dói muito. E quando eu vejo essa campanha, eu me lembro da ingratidão. Sim. A ingratidão do passado, viu, professor Luiz? A ingratidão de pessoas que no passado eu já apoiei, não nego, apoiei. Mas são pessoas que se demonstraram ao longo dos anos ingratas. E a ingratidão, ela perde a afeição, Perde a afeição. como falava a minha mãe. Exatamente. Então as pessoas têm que ser gratas, porque tem até um colega nosso que é de outra chapa que ele fala, a gratidão não pode ser um sentimento de memória curta. E para mim, gratidão não é um sentimento de memória curta. É virtude. É virtude, nós temos que saber agradecer. Eu falo, quem agradece o que tem, ganha o que não tem. Quem fica reclamando do que não tem, acaba perdendo o que tem, porque não fica olhando o que tem. Exatamente. Então as pessoas têm que ser gratas. Agora você ajudar uma pessoa, porque ajuda, meu povo, não é só ajuda financeira, não é só ajuda política, não é só ajuda de apoio. A ajuda, ela se dá de qualquer forma. Pode ser um palito de fósforo. Porque às vezes, por causa de um palito de fósforo, você não comeu a comida quente. Se a pessoa te deu um palito de fósforo, você tem que saber ser grato aqui. E eu fico impressionado como as pessoas perdem a memória da gratidão. Em relação a isso, Luiz, eu vou até te fazer uma confissão. Eu me recordo de um colega que está em outra situação, que pediu um favor, fiz um favor para ele, e em novembro do ano passado eu mandei uma mensagem para ele. Eu estava precisando falar com você. Novembro de 2017. Faz um ano que eu não recebo nem a ligação, nem a resposta do WhatsApp. Então o nome disso para mim é ingratidão. Mas a gente não esquece. Né? A gente tem que guardar isso não com mágoa, não com ressentimento, mas gravar isso. Né? Quem ajuda a gente, quem quer botar a gente um pouco para trás, quem quer fazer que a gente suba. Então, eu te digo, Luiz Antônio, estou do teu lado e você já deu para comprovar isso. É pouco tempo que eu me agreguei à campanha. Mas parece Mas eu entrei- a ajuda que você já deu para essa campanha parece que já está aqui há Mas 6 eu meses. entrei com os 2 pés. Você só não consegue superar o Dudu. E o professor Antônio Carlos já deu. Que uma merda. Mas a Manu que fica mandando, A Manuela, nossa coordenadora, por favor, doutora, vem até aqui, né? toda de A azul. esposa do Eduardo. Aqui, também. aqui, Fernando, vai falando. aqui pertinho. Falando da ingratidão, Mais pra cá, não, mais pra cá. o Luiz Antônio, já que estou falando aqui em gratidão, o Luiz Antônio, até hoje, ele é grato por uma coisa que eu fiz por ele, que eu não considero que foi essas coisas todas. Foi ceder meu escritório, lá no centro, para ele iniciar E atender, né? E atender as pessoas. e atender as pessoas. E o Luiz Antônio, em todo e qualquer lugar que eu me encontro com ele, Você fala eu a ia respeito agradecer disso. aqui, eu Exatamente. estava deixando para o final, doutor. Você foi que você você falou falou em gratidão, viu? Exatamente o que aconteceu comigo. eternamente grato a você. Eternamente, eu ia falar no final. Porque hoje de manhã, o professor Antônio Carlos já me falou da gratidão do Orlando Vieira. Isso. Quando ele falou, eu me lembrei de você. E tendo o prazer de lhe receber hoje aqui na nossa casa pela primeira vez, o que é muito emocionante para mim e para a Sandra, eu estava deixando para o final. Mas você se antecipou, depois eu falo. Outra coisa,
O Fernando falou que não dava para ver o ambiente por causa da câmera aí. Então eu vou descrever. Sabe onde nós estamos, meus amigos? Nós estamos numa alpendre garagem da casa do Luiz Antônio. Aqui não tem nenhuma empresa de publicidade, porque nós não temos dinheiro para pagar. O Fernando Dantas, com a sua experiência de TV e de rádio, de jornal, nos deu aqui algumas orientações e nós estamos nesse estúdio aqui improvisado. Tão improvisado que eu vou pedir para o Paulo levantar um pouquinho a câmera para Levanta aí, Paulo. Manu. Pegar aqui, Mas continue, professor. a custo zero. Exatamente. Porque, doutora, eu vou comparar essas campanhas caras que estão aí a uma expressão bíblica que está no Evangelho de Só um São pouquinho mais alto. Mateus. Só um pouquinho mais alto, E que é muito importante isso. está no Evangelho de São Mateus, quando Cristo se dirigia aos fariseus e aos escribas, chamando-os de hipócritas, e os chamou de sepulcro caiado. E o que é o sepulcro caiado? É um sepulcro lindo, branco, muito bonito por dentro, por fora, mas que lá dentro só tem, segundo as palavras bíblicas, ossos e imundícia. A Bíblia chama imundícia. Ah, é imundícia, A língua evoluiu e hoje nós dizemos imundícia. Mas na E tem uns que falam mundiço, né? Mas, então, doutor, então o que ocorre? Doutor, essas campanhas caríssimas são o sepulcro caiado. Lá dentro tem imundícia. Viu? Lá dentro tem, para usar a linguagem de Chico Buarque de Holanda, tem tenebrosas transações. Tenebrosas transações, meus caros advogados. Vamos sair dessa. Vamos querer a campanha limpa. Se tivesse alguém nos ajudando aqui financeiramente, além das pessoas da própria chapa, eu diria o nome e agradecer. Eu agradeço ao fulano de tal que doou tanto para a campanha. O nosso presidente, tenho certeza, faria isso. Mas não tem. Quem está custeando tudo isso aqui é o esforço pessoal do nosso presidente e o nosso esforço pessoal também, uma pequeníssima colaboração. E, aliás, Luiz, devo lhe dizer, eu ainda não colaborei com um centavo, quero saber até o E número nem da precisa, conta. e nem precisa, a colaboração é essa. Está entendendo? A colaboração Porque é essa, a aqui- sua participação. Aqui não é sepulcro caiado. Aqui já falaram aqui nessa mesa, eu quero só enfatizar. Aqui é transparência. O Dudu falou, as nossas contas, quando nós chegarmos lá, a partir de janeiro de 19, serão abertas a qualquer momento para qualquer advogado ir lá saber quanto estamos arrecadando, quanto estamos gastando, em que estamos gastando, como é que são feitos os pagamentos, porque é um direito seu. Nós não seremos donos do dinheiro que você contribui. Nós vamos administrá-lo e bem. Até em relação a isso aí que o professor Antônio Carlos Fernandes falou, eu botei uma postagem no Facebook que, aquela coisa, quem não deve, não tem. Exatamente. Quem não deve, não tem. Exatamente. Muito embora tenha esse entendimento que a OAB é uma autarquia especial, né? Mas muitos ficaram incomodados com essa questão da indicação da fiscalização do TCU. E eu coloquei no meu Facebook, sem agredir ninguém, sem citar a mão de ninguém, que eu sou a favor que o TCU fiscalize. Aí veio um colega, que é apoiador de outra chapa, direito dele, já foi de gestões anteriores, falar que não concordava em relação a essa fiscalização do TCU, e ele perguntou, quer dizer que agora o OAB vai receber recurso federal? E aí eu peguei e falei para ele, nós todos que recebemos dinheiro da iniciativa privada somos fiscalizados anualmente pela Receita Federal do Brasil. E nem por isso nós recebemos recursos federais. Então quem não deve não tem, acho que a OAB é limpa. A OAB ela pode ficar tranquila e ela presta conta para o TCU, ela presta contas para o advogado, para a Controladoria Geral da União, para quem ela quiser. Porque quem não deve, não tem. Tem alguém para pegar na sua mulher aqui? Ou tem? Não. Tem na sua também? De jeito nenhum. Doutor Fernando. Inclusive, doutor Fernando, se o TCU não for fiscalizar a OAB, a primeira proposta do doutor Luiz Antônio Lima, assim como nós chegarmos lá, é de fazermos uma auditoria externa. Né? Nós temos esse compromisso de abrirmos a caixa preta lá da OAB. Então, isso é muito importante para que o advogado veja as propostas. Repito, entrem lá no site do Dr. Luiz Antônio Lima, da nossa chapa 22, que é www.advantonholima.com.br/.
Lá vocês vão ver as propostas. Doutor Fernando, antes do senhor concluir e passar aqui as palavras finais, Aí já está no tempo. Já. ainda dentro desse tema, eu quero só noticiar aqui, e os senhores estão vendo, isso aqui é uma notificação que eu recebi hoje Deixa eu mostrar aqui mais perto. do Ministério Público Federal. Veio hoje um emissário da Procuradoria da República aqui na nossa casa e me trouxe esta notificação para que eu participe de uma audiência na próxima semana, no que diz respeito, salvo engano, a um processo que investiga a obra da construção desta sede, onde nós estivemos hoje lá à tarde, fizemos o lançamento da nossa candidatura, porque é a nossa casa. Mas está aqui um documento do Procurador da República, doutor Alexandre Meireles Marques. Recebi uma audiência para o dia 20 de novembro de terça-feira, e eu passo aqui as mãos da nossa coordenadora de campanha para ela encaminhar para o departamento jurídico, para os nossos assessores jurídicos, são colegas voluntários que estão nos ajudando, e nós vamos lá esclarecer, sem medo, porque nós queremos transparência, sim. Então, doutor Fernando, antes do senhor passar a palavra... Tira o senhor, né? Pelo amor de Deus. Antes do nobre colega passar a palavra, eu quero só dizer aqui para o Dudu que se preocupa muito com a questão do plágio. O Dudu toda hora diz: Luiz, estão imitando os teus discursos. Você deu entrevista na CBN, uma candidata já disse o que você falou como se fosse dela. E eu quero dizer, doutor Dudu, que aqui nesta mesa, pode ir apertando aqui os convidados aqui, os azuis, pode ir apertando aqui. Aqui nesta mesa, nós estamos aqui nesta ideia. Inclusive, no dia que nós fizemos aqui um vídeo aqui com as crianças, já teve até um Falar candidato. mais alto, por favor. Inclusive, Com a minha neta Isadora, quando nós fizemos aqui um vídeo com as crianças, no outro dia no fizemos. outro dia o candidato fez Ele também, né? Então, eu quero dizer o seguinte: isso aqui é o Café dos Advogados, foi criado aqui por nós, aqui na nossa casa, com essa transmissão ao vivo, e agora, nesse período eleitoral, nós estamos aproveitando, doutor Dudu, para apresentar os candidatos, que é o que estamos fazendo hoje. Então é bom você ficar de olho, porque já vou imitar. Já vou fazer um programa imitando aqui o nosso Café dos Advogados. Exatamente. Doutor Fernando. Então a gente aqui queria aproveitar, cada um só pudesse agradecer, a senhora também, essa oportunidade, porque já está um tempão já Exatamente. no ar. Mas tendo uma boa aceitação. Boa aceitação, para não Uma boa aceitação. Para não ficarmos Não, também cansando as pessoas. Exatamente. Outras E para tomar um oportunidades. cafezinho aqui, que a Sandra Já fez senti o ali. cheiro do café da dona Sandra. Parece que tem tapioca também, viu? E tudo de graça aqui na nossa doutor, casa. eu queria que o senhor Nós desse- estamos infringindo. A Neuza comprou uma com bolha ali pra gente. Eu queria que o doutor desse suas palavras finais para os colegas que ainda estão indecisos ou que estão decididos em votar em outra chapa porque de repente não conseguiram vislumbrar a realidade. Com certeza, Fernando. É um prazer muito grande Só um pouquinho alto. estar aqui nesse momento, participando dessa reunião, objetivando a eleição do dia 28 desse mês. É um prazer enorme. Eu sempre estive ao lado do Luiz Antônio. Em outras ocasiões, não por agora, eu deixaria de participar dessa chapa que o Luiz Antônio está aí às vias de ser eleito daqui no dia 28. É um prazer enorme mesmo estar aqui com os colegas que eu acabei de conhecer, que o Fernando, o doutor Ricardo, o doutor Dudu, que é filho de um grande amigo meu advogado, doutor Marcos Monte, e a doutora aqui também, Neuro Duarte, de Sobral. que eu tive o prazer de estudar lá em Sobral. Então, eu não sei nem como é que eu me expresso com esses colegas aqui. O doutor Antônio Castro, que é professor, me disse que a carteira dele é 2.905. Nós somos quase, com a minha é 4.920. Mas Nunca fui um advogado militante, porque eu era empregado de uma empresa, eu era advogado da empresa. E você sabe, né? Advogado de empresa, ele sempre lida com determinados assuntos. O meu, por exemplo, eu trabalhava na parte de contratos. Depois eu passei para o contencioso. E você sabe que é muito restrito dentro de uma empresa. A atuação, né? A atuação é muito restrita. Mas eu agradeço muito o convite do Dr. Luiz Antônio por estar aqui nessa noite
E quero pedir aos novos colegas, meus colegas, amigos que terminaram comigo em 84, que prestigiem... Na Universidade Federal do Ceará. Universidade Federal do Ceará, que prestigia essa chapa 22, que é do nosso grande amigo Luiz Antônio, uma pessoa que foi nosso batalhador na década de 90, do troca-troca de livros, lá na Praça do Ferreira. E nós fizemos um grande trabalho, que inclusive foi um trabalho de expressão nacional, o troca-troca de livros. Exatamente Contra as pichações. Contra as pichações e contra também os altos preços das mensalidades escolares. Eu peço hoje, esses meus colegas, que vote no dia 28, na chapa 22. Não perderá nada. Só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Doutora, suas palavras aí para nós Minhas concluirmos. palavras é o seguinte, eu acho que eu já disse tanto sobre o prazer e, assim, de estar aqui, inclusive hoje que eu tenho ainda o prazer de estar aqui com o colega, o Fernando, que já tive de outra chapa, e ele também está, que inclusive nós temos fotos juntos. Aqui o doutor Antônio Carlos, que é uma sumidade, que... Ave Maria! Então, o que eu peço é o voto dos colegas, que entre no site e olhe, examine aí quem tem dos candidatos, que eu tenho certeza que se o doutor Luiz Antônio estiver lá, ninguém vai se decepcionar. Porque, pelo contrário, os colegas, ele é contra a reeleição, mas os colegas vão até pedir que ele volte, porque vai ser um sucesso, tudo com transparência, a favor do advogado, defendendo. E eu, como possivelmente vou ser a vice-presidente da CAAS, vou ajudar os colegas, principalmente, como o doutor Fernando falou, o doutor aqui também Antônio Carlos, o novo advogado. E eu tenho certeza que eu vou fazer uma boa administração junto com o meu presidente, que vai ser o... Trazendo também a experiência do DAIA, de onde a senhora Exatamente, trabalhou, né? O Mamé trabalhou na CAGES e ela no DAIA. Pois é. Então é o seguinte, eu tenho certeza que nenhum candidato que vai se arrepender de dar o voto ao doutor Luiz. Então vamos em frente com o doutor Luiz, presidente, 22. Doutor Eduardo. Bem, Eduardo Monte, nosso Dudu, conselheiro federal. Queria me despedir aqui, né, nessa mesa solene. Nós temos aqui o doutor Fernando Dantas, que já é jornalista, doutor Antônio Carlos, esse grande professor, foi meu professor, o doutor Mamé, que tem a experiência lá na CAGES, a doutora Neude, que tem a experiência lá no DAIA. E eu queria dizer a todos o que está faltando, além de estar faltando o diálogo do judiciário com a OAB, está faltando também o diálogo da OAB com os advogados. O doutor Fernando Dantas aqui estava falando até pouco tempo, na hora que eu cheguei, do inadimplemento, dos inadimplentes dos advogados, da inadimplência dos advogados. Ninguém fica inadimplente porque quer. Às vezes você está com a sua mãe doente, o seu filho doente, o próprio advogado fica doente. Então todos nós temos as nossas dificuldades. O que não pode acontecer é que a OAB impõe ao advogado a pagar no cartão de crédito. Ora, se o advogado já está inadimplente, com certeza ele não vai ter crédito no cartão de crédito. Realmente. Está morrendo. E a outra opção é através do boleto bancário, que a OAB divide lá em 10, 12 vezes, estipula um valor. Então, por que não chama o advogado para conversar e perguntar para ele qual é o problema dele? Pergunte para ele a forma, como é que ele pode pagar a OAB, né? Então, são vários e vários problemas que estão acontecendo nessa atual gestão. Portanto, pelo que a gente vê, os candidatos que estão aí, o que mais fez, se você colocar na balança, se chama Dr. Luiz Antônio Lima. Este já vem trabalhando há mais de 20 anos. É o nome certo para nos representar. No dia 28, vote 22. Todos nós aqui somos 22 e vamos fazer um belo trabalho. Obrigado, doutor Eduardo Monte, muito bom. Professor Antônio Carlos Fernandes, suas palavras finais aí. Eu quero me dirigir aos que me conhecem, né? Meus 40 mil ex-alunos, quem sabe mais, e a sociedade do Ceará de um modo geral, porque eu já fiz enfrentamentos que tiveram repercussão nacional e até internacional,
Então todos me conhecem. Esse meu discurso não é um discurso oportunista, nem agora, não é um discurso eleitoreiro. Esse meu discurso que eu estou fazendo aqui, que temos feito ao longo dessa campanha, presidente Luiz Antônio, é o meu discurso de sempre, é o meu comportamento de sempre. Vocês que já tiveram comigo um semestre ou mais em sala de aula, sabem que eu estou dizendo aqui o que eu sempre digo. Eu estou fazendo aqui o que eu sempre fiz e eu farei como conselheiro federal o que sempre fiz, não permitir corrupção. Olha, meus amigos, eu vou usar expressões populares. No Conselho Federal, junto com o Dudu, junto com o Afro, eu não deixarei pedra sobre pedra em matéria de erros, seja de quem for. A OAB também funciona como uma fiscalização, como órgão vivo e pulsante da sociedade civil. Não deixarei pedra sobre pedra. E vou agora usar a expressão do meu queridíssimo amigo Cid Carvalho. Doa quem doer. Obrigado, professor Antônio Carlos Fernandes. Bem, passar a palavra para o nosso presidente, antes de encerrar tudo. Presidente Luiz Antônio, eu queria que você desse aquele abraço fraterno, principalmente para aquelas pessoas que ainda não se decidiram, e também os que se decidiram e podem mudar o voto ainda, porque a eleição é no dia 28. A pesquisa que vai sair o meu nome, porque até então estão boicotando o meu nome, será a pesquisa do dia 28. Doutor Fernando, ontem eu tive o prazer, doutor Mamed, de voltar a uma casa que nós fomos muito juntos, quando lutamos em defesa dos pais de alunos, quando lutamos contra as editoras no movimento das permutas dos livros, quando estávamos nas praças públicas, lutando também em defesa da educação contra essas fichações. É inadmissível hoje o cidadão, estamos chegando no período natalino, você não poder pintar a frente da sua casa, que vem uma pessoa e picha o seu muro, o seu portão, e nós fizemos um trabalho deste juntos e fomos muito ao jornal Povo. E ontem, como candidato à presidência da OAB do Ceará, eu fui convidado para uma entrevista na Rádio CBN, que foi, inclusive, muito bem assessorada pelo jornalista Fernando Dantas, que aqui está. E lá chegando, doutor Mamed, eu fui muito bem recebido pelo jornalista Eliomar de Lima, do conhecido blog do Eliomar, que me viu e antes da entrevista na CBN, ele já me chamou, vem aqui e gravou um vídeo comigo, e hoje está aqui no blog do Eliomar. E eu fui dar a entrevista na CBN, e o jornalista, o doutor Fernando, tinha mandado um release lá para eles, sobre o meu currículo, e ele leu lá, doutor Luiz Antônio, advogado há 23 anos, nunca participou de nenhuma gestão da ordem, foi presidente da APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, foi presidente da Associação dos Pais de Alunos, criou troca-troca de livros, centro de permuta de livros, movimentos contra as pichações e também o Parlamento da Cidadania no centro da cidade, onde lutou em defesa da justiça do trabalho, contra a reforma da Previdência e levou para a praça pública nomes da nossa sociedade para discutir os problemas de Fortaleza de forma aberta. E o jornalista perguntou, tudo isso? Eu digo, não, tem mais um detalhe. Eu sou casado há 40 anos com a professora Sandra Diniz Lima, com quem tenho 4 filhos maravilhosos e 3 netos. Um de 17 anos, que está estudando fora, com a família, uma netinha de 4 anos, a Isadora, muito conhecida nas redes sociais. Às vezes eu chego num lugar e a pessoa me vê e pergunta pela Isadora. E o Paulinho, que está nos ajudando aqui, que é o meu caçula, este ano que vem vai nos dar mais um presente, que será mais um neto. Então, eu sou um homem muito feliz na minha vida, com o que faço, amo a advocacia, com os meus amigos, com vocês. Então, doutor Fernando, o que dizer nesse momento, onde eu recebo na minha casa, na nossa casa, o doutor Mamed Coelho Filho, este grande advogado, que a gratidão que eu tenho pela ajuda, pelo apoio que ele me deu no começo da minha profissão, é uma gratidão equiparada aos membros da minha família. Eu sou muito grato aos meus pais, ao meu sogro, à minha sogra, que foi um pai. Você conheceu o meu sogro, lá na Monsenhor Salazar. Então, quando eu terminei a faculdade, em 95, o doutor Mamed tinha uma sala lá no edifício General Tibúrcio, e eu já andava por lá, porque ele dava um apoio à Associação dos Pais de Alunos, recebia os pais lá na sala,
E ele disse: Luiz Antônio, se você quiser, pode vir para cá, você não precisa me pagar R$1 de aluguel. Olha só, quem faz isso? E ele fez isso por mim. E realmente eu nunca esqueci. Passei lá uns 2 anos na sala dele. Depois o meu sogro faleceu, desmontaram o consultório e eu fui convidado para ir para lá, um cunhado convidou. Mas eu deixei inclusive a sala lá toda montada por uma médica. Ele nunca me cobrou R$1 de aluguel. Nunca me cobrou para sair, nada, absolutamente nada. Então, este é o amigo. Agora, a minha gratidão, professor, é muito grande com ele. Quando o senhor falou hoje da gratidão do Orlando Vieira comigo, essa gratidão que ele tem comigo, por eu ter feito alguma coisa por ele, eu já fiz porque recebi do Mamed, recebi do meu sogro, recebi do meu pai. Então, o que dizer, professor Antônio Carlos? Quando eu tenho o prazer de receber aqui em casa a doutora Neude Duarte, advogada de Sobral, conhecida aqui, foi procurada por todas as chapas, oferecendo a ela Conselho Federal, presidência da CAASE, e ela dizia para todo mundo: o meu compromisso é com o Luiz. O que dizer quando eu recebo aqui em nossa casa o doutor Eduardo Monte, esposo da Manuela, que trabalha aqui na nossa campanha como coordenadora, o Dudu, que tem a experiência de ter sido vice-prefeito e prefeito de Santa Quitéria. O único prefeito no Brasil, doutor Romero, que colocou para trabalhar com ele, dentro do gabinete dele, a polícia e o Ministério Público, para impedir uma corrupção naquela época em que ele foi vice-prefeito e ele tomou essa providência. O que dizer, doutor Fernando, quando eu tenho o prazer de receber aqui em nossa casa um dos maiores professores de direito que eu tive na minha vida, o meu xará, inclusive, professor Antônio Carlos, por quem passou a maioria dos advogados militantes hoje inscritos na OAB do Ceará e a maioria dos magistrados do estado do Ceará. E hoje, o professor Antônio Carlos, conhecido como o homem que deu uma cantada na presidente Dilma, quando ela esteve aqui em Fortaleza. Cantou a presidente Dilma, foi notícia em todo o Brasil. Mas ele é conhecido não por ter cantado a presidente da República. Ele é conhecido, doutora Neude, porque o governo Michel Temer quis vender uma parte da Amazônia, doutora Neude. E o doutor Antônio Carlos não permitiu, entrou na justiça, conseguiu uma liminar e impediu que uma parte da Amazônia fosse vendida. 54 mil quilômetros. 54 mil quilômetros quadrados. E o professor Antônio Carlos conseguiu, um cearense da cabeça chata, que foi notícia, saiu no New York Times, no Le Monde, na França, e na imprensa mundial. Recebeu jornalistas aqui, telefonando para ele em inglês. Em inglês. Então, este é o professor Antônio Carlos em plena atividade e nos dá o prazer de estar em nossa chapa. E o que dizer, doutor Fernando Dantas? Receber Vossa Excelência também aqui na nossa casa e na nossa chapa como conselheiro, a experiência que o senhor tem no jornalismo e na advocacia. Um homem que passou pelo Colégio Militar, que é admirado por todos os colegas da advocacia, que foi âncora das principais televisões aqui no estado do Ceará e levou essa contribuição também para a advocacia. Então, é um momento de muita felicidade, Mamed. Para mim, para a Sandra, receber hoje vocês aqui, receber a Manuela, está sendo assessorada aqui pelo meu filho, fazendo uma campanha da realidade da advocacia, das dificuldades da advocacia. E de uma coisa, os senhores podem ter certeza: a realidade vencerá a ostentação nas próximas eleições. Eu digo sempre, né? Meu nome é Luiz Antônio Lima e eu sou advogado igual a você, doutor Fernando. Por favor. Obrigado, Luiz. Então, eu queria aqui agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Obrigado, Luiz Antônio. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. E dizer que é possível mudar. Basta querer. Basta sonhar junto. Basta caminhar. Aquelas pessoas que não sonham ou ficam esperando que de repente sejam locupletadas com benesses que caem no céu, isso nunca vai acontecer. Agora, se você andar, caminhar de ombro, de olhar erguido, sem dever nada a ninguém, sabendo reconhecer aqueles que lhe ajudaram, mas também não esquecendo daqueles que um dia tentaram atrapalhar seu caminho, você vai na certeza de que é possível construir um país novo, é possível construir uma OAB nova e é possível reinventar essa OAB ao lado de colegas como esses que querem uma OAB que seja para o advogado.
e não para poucos. Então, muito obrigado. Estou com o Luiz Antônio, com todos aqui, e nós vamos reinventar a OAB, porque dia 28 é 22. É 22. Muito obrigado a todos.